Ele era obsessivamente um criador e um pensador. Um texto de muito conteúdo, uma visão crítica muito aguçada e uma ação radical. Ele era marginal, outsider total. Ele sempre via as coisas com uma clareza bem grande e se indignava quando não dava mais para ele esquecer, para ele não ver o mundo, quão ruim o mundo estava. Ele, do ponto de vista cultural, é uma influência importantíssima da arte brasileira. É um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, não tenho dúvida nenhuma disso. Quem é essa pessoa que gerou essa obra? É um revolucionário que gerou uma revolução dentro do espaço de tempo dele. E que continua gerando espanto. Eu não sou experto em Hélio de Sica, não. Eu sou amigo do Hélio. Eu o conheci através de Rogério Duarte, tremendo artista gráfico, não? Bom, eu conheci o Hélio de Sica na casa do Macalé. Eles eram super amigos, né? E aí, conversa vem, baixou a conversa sobre Hélio de Sica. E mais tarde, não sei se eu fui com o Rogério ou com alguma outra pessoa, eu acabei na casa do Hélio de Sica, aqui no Jardim Botânico, ali em cima. E aí fizemos amizade e tal. E aí ficou uma amizade profunda. Ele estava tão chateado que eu falei, olha, você é o Hélio, você está parecendo o Hélio Titica, quer dizer, está tudo mal, né? Está tudo uma bosta. Então, vou fazer esse poema para você. Sentei na máquina e escrevi o poema para ele. Aí ele, com toda calma, pegou uma pasta que ele tinha, onde ele fazia, ele tinha uma pasta de anotações, né? Tinha sempre cadernos, pastas. Ele me deu um papel em branco. Eu achei aquilo altamente simbólico. Se bem que eu já tinha, que eu interessado, eu sou anarquista também. Na literatura anarquista. Então, o avô do Hélio, José Oiticica, um grande anarquista, e eu tinha como, o Hélio dizia que era meu livro de cabeceira, o livro do José Oiticica, avô dele, né, com a Ação Direta. O velho José Oiticica, né, que ele foi professor do Pedro II, ensinou a gerações de pessoas durante muitos anos, a vida dele toda. E ele era anarquista, então, por exemplo, a gente, ao contrário da maioria das pessoas, a gente era ensinado em casa a pensar pela própria cabeça, não ser Maria vai com as outras, não ser menininho de igreja ou de coisa, entende? Essas coisas todas são importantes para a pessoa ter uma cabeça livre. Ler o que quiser desde criança. Ninguém tinha religião, nem amor à pátria, nem nada dessas besteiras. Tinha uma história engraçada que ele contava com um grande orgulho, que é que o avô dele ia volta e meia em cana. Já tinha até uma malinha pronta para ir preso. Aí batia na casa do avô do Hélio e levava. Aí a avó do Hélio, mulher do José Oiticica, sabia a hora que o Getúlio regava as plantas no Palácio do Governo. Tem aquela gradezinha ali no Flamengo, né? Aí ela ia lá, via o Getúlio regando as plantas. Doutor Getúlio. Aí ele olhava para ele e dizia, já sei. Ele está preso. Tu sabe como é. Ele tem essa coisa, esse impulso, essa compulsão e tal. Aí de quererem, né? Querem fazer ações diretas. Né? Aí o
O Getúlio, tá bom, eu vou ver isso. Mas a senhora sabe que daqui a pouco ele vai preso de novo, não sabe? Ela dizia, sim, mas por enquanto não podia deixar ele solto. Tem alunos, tem professor. O Hélio era mais velho, é sempre 2 anos de diferença. O Hélio era o mais velho, eu era o segundo e o meu irmão Cláudio, que é médico, né, era o terceiro. Enquanto pôde, enquanto foi possível, ele manteve a gente estudando em casa, em vez de... Então ele ensinava as exatas e minha mãe ensinava as humanas. Aí nós fomos para os Estados Unidos, passamos 2 anos lá. Lá era obrigada a matricular na escola. Lá aprendemos inglês e tivemos também a iniciação às artes, porque papai levava a gente para grandes galerias e museus. O pai dele era do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, então era fotógrafo de insetos, de entomologia. Ele estudava lepidóptera. Então, lepidóptera são borboletas que só vão à noite. Tá? Então, você só determina as espécies pela genitália das borboletas. Isso era espetacular. Mas aí eu fiquei imaginando um cara que vem de um pai que estuda, um avô anarquista e um pai que estuda a genitália das borboletas, realmente só pode dar no Hélio. O Hélio sempre foi uma pessoa muito nele mesmo. Apesar dele ter principalmente a partir de uma certa época, ele ter uma entourage muito grande de pessoas interessadas nele, né, e nas coisas que ele fazia. Ele era muito só quando moço, quando criança. Quando a gente estava no ginásio, ele já tinha lido todos os grandes filósofos e sabia tudo. Eu chamava ele de minha enciclopédia. Chama a enciclopédia aí. Talvez ele tenha superado o pensamento crítico da época dele em relação aos profissionais da crítica. Ele ia mais além, quer dizer, ele não tinha medo de correr o risco, né? Acho que o Hélio foi uma pessoa que correu o risco e arriscou mesmo. Quando começamos a estudar no Ivan Serpa, que foi o grande formador de vários artistas, principalmente, mas nem obrigatoriamente, não obrigatoriamente geométricos e tal. E o Hélio optou por fazer a arte dele, que não molhassem ele mais com esse negócio de colégio, que ele perdia muito tempo com isso. E realmente ele tinha razão. As aulas do Serpa eram interessantíssimas. Era tipo uma análise em grupo. A aula era uma vez por semana. Você chegava lá com aquele pacote de coisas que você tinha feito durante a semana e aí botava nos cavaletes assim e cada um criticava a obra do coisa. Então você estava treinando crítica de arte. Aí ele foi feito o Grupo Frente, que é um grupo dos alunos do Serpa, praticamente, que apresentaram umas 2 ou 3 exposições sem muita significação. O Hélio, muito precocemente, com 17 anos, aos 17 anos, já estava fazendo trabalhos maravilhosos no Grupo Frente. Então, o que acontece é que houve uma ruptura do pessoal do Rio de Janeiro e alguns outros lugares com o pessoal de São Paulo, que era muito rígido na interpretação da abstração geométrica. Isso é o concretismo paulista, portanto, quem fechava com esses princípios, bidimensionalidade, atonalismo e movimento linear,
era concretista. O Grupo do Rio não tinha princípios rigorosos assim. Eles eram praticados intuitivo ou empiricamente, ou até reflexivamente, mas não como uma carta de princípios quase que partidária, assim. Quem fechou com isso é concretista. E o pessoal do Rio dizia, não, para nós não tem regras, a gente faz o que quer. E eles achavam aquilo mais romântico, menos romântico. Então tinha uma briga assim. E isso, aqui no Rio, foi quando lançaram o movimento neoconcreto, né? O Ronaldo Brito tem uma tese, neoconcretismo, vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. Ele diz que dentro do neoconcretismo tinha aqueles que chegaram ao topo da pirâmide construtivista, que é Amilcar Weissmann, digamos assim. E os que romperam com isso porque transbordaram. Então tá ele ali, Lígia Clark, Lígia Pape. Mas aquilo me interessou profundamente, porque justamente saía da coisa formal, de quadros, daquela pintura, para uma outra linguagem, uma linguagem solta, no ar. Né? Uma linguagem que já saía, já partia para o espaço. Ou seja, qual é o conjunto das intenções explícitas ou nem sempre explícitas que poderiam caracterizar a obra do Hélio Oiticica. Eu poderia dizer que o projeto do Hélio Oiticica pode ser resumido como a busca das possibilidades de uma pintura depois do quadro. Ele entendeu muito rapidamente que o quadro não fazia parte da natureza da pintura, porque a pintura não tem natureza. Então eles tridimensionalizam o construtivo, e aí no que você desestrutura, ele cresce em outras dimensões. E a cor pode existir fora do quadro, pode existir num bando de panos amarrados, dançados por um passista, e aquilo é pintura, porque pintura é cor. E ele bota a pintura depois do quadro. Como se chamam essas roupas maravilhosas? São os parangolés. É fantástico, não é? Parangolé. Ele adorava dizer essa palavra, parangolé. O Parangolé não é uma obra performática para você olhar ela daqui lá e o cara dançando. Não, ele tem a visão do cara que está usando a obra. Então a obra é para ser lida de dentro para fora e de fora para dentro. Foi a fase da Mangueira, né? Que o Hélio começou a fazer parangolés. Ele, em 1964, se eu não estou enganado, conheceu um artista paraibano radicado no Rio chamado Jackson Ribeiro, que morava na Mangueira. Levou o Hélio Oiticica para conhecer a Mangueira e o Hélio Oiticica ficou encantado. E ele me levou para subir a Mangueira pela primeira vez. Ele me apresentou a Cartola, Nelson Cavaquinho. A gente subia o morro e ficava com aquela banda de bandidos. Lá no topo da Mangueira, com um cara de cavalo. Ele era amigo dos marginais. E os marginais respeitavam ele mesmo, tanto seja marginal, seja herói. Naquela época tinha sentido essa frase, agora não tanto. Nesse momento, o Hélio descobre, enfim, a potencialidade da cultura brasileira, não como algo a ser ilustrado ou descrito figurativamente, mas algo a ser assimilado como método de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você olha os meta-esquemas, as obras do Grupo Frente, as obras pré-Mangueira, o Hélio Oiticica é absolutamente asséptico assim, na limpeza formal, em tudo isso. Mas a partir da descoberta da Mangueira, o construtivismo dele vai se favelizando. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar
De quando primeiro começa, todos mais depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de Nova Aquarela. É ali que o lugar então passa a se chamar favela. A gente acha que as artes visuais são uma coisa de contemplação, né? Não, ele quebra isso. A obra é participativa, é interativa. Você entra nela, como é o caso das instalações todas. Então o espectador manipulava a obra, entrava num cubo assim, né? Aí ia abrir uma porta, aí ia para outra, abrir outra porta. Então isso ele já estava interagindo com a obra. Coisa que antes, don't touch. Né? Aí o cara tinha uma placa lá, please touch. Então, quer dizer, os penetráveis estavam ali. Penetráveis são lugares que você entra, pode entrar, eles podem ser grandes, podem ser pequenos. Eu gosto muito daquelas coisas de terra que eles tinham, de meter a mão na terra. São objetos mais ou menos pequenos, mas que são também para interagir. Bólides, eram os bólides, é isso aí. Ele convoca o público, quer dizer, você tem assim, grosso modo, na Idade Média você tem artífice fiel, depois você tem artista e público, agora você tem propositor e participador, nos diferentes enquadramentos. Tropicália foi essa obra que o Hélio fez no Museu de Arte Moderna. Ele com 27, com menos de 30 anos, ele chegou à Tropicália, que não tem nada a ver com tropicalismo, declaradamente por ele. A obra Tropicália é antes da Tropicália. Isso foi obnublado durante muitos anos, né? De que a origem da Tropicália, o título é da Letsica. Ele chegou à Tropicália, entendeu? Em que ele está criando um ambiente que não é nem mais o de uma instalação, porque a Tropicália, para ele, é uma alternativa ao cubo branco. É uma alternativa à ideia europeia de que a sala de exposição ela tem que ser um cubo branco, para não interferir na obra. E ele acha que o ambiente a Tropicália é um ambiente onde você põe plantas, papagaios, etc., como uma alternativa ao cubo branco. Tinha gaiolas, tinha bananeiras, tinha folhas. E plantas, e poemas, e dois penetráveis. Na verdade, as obras seriam os dois penetráveis que estão lá, entendeu? E o resto